Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do curso digital O Segredo das Opções Binárias. Nesta aula iremos estudar o conceito de suporte e resistência e os princípios de potencialização, rompimento e mudança de polaridade. Definição básica: suporte e resistência são níveis nos quais os preços potencialmente param. São zonas que indicam uma possível reversão de tendência. Daí a importância de se estudar e saber reconhecer suporte e resistência. Começaremos com o conceito de suporte. Suporte é a região em que a pressão compradora dos investidores interrompe a trajetória de baixa do preço. Aspectos que tornam um suporte importante. Aspecto 1. Potencialização. Quanto maior for a quantidade de vezes que o suporte for testado, mais potente ele será. Isso quer dizer que maior será sua força para impulsionar o preço para cima, alta. Aspecto 2. O tempo em que ele foi gerado. Quanto mais recente for o suporte, mais importante ele será. Vamos agora visualizar nesta imagem o conceito de suporte. Veja, em uma tendência de alta, temos a formação de um suporte ou fundo, e para logo em seguida temos a formação de um outro suporte, porém potencializado por ter sido testado um número de vezes maior do que o anterior. Este suporte ele é mais importante por ser mais potente e por ter sido gerado recentemente. Como se tirar proveito do suporte? Para abrir posições precisas, é possível usar o suporte de duas maneiras. Primeira, investindo em alta quando o suporte estiver indicando potência. Segunda, investir em baixa quando houver o rompimento do suporte. Vejamos agora nesta imagem. Temos zonas de formação de suporte, lembrando um candle vermelho e outro verde ou branco. Outra região de suporte, e aqui temos um suporte potencializado, pois ele é testado um número de vezes maior. Aqui então temos entrada para compra. Neste caso, temos o rompimento do suporte, indicando uma ótima oportunidade para abrir posição para venda. Resistência. Região do gráfico em que a pressão vendedora interrompe a trajetória de alta do preço. Aspectos que tornam uma resistência importante. Aspecto 1. Potencialização. A quantidade de vezes que a resistência foi testada. Aspecto 2. O tempo que ela foi gerada. Quanto mais recente, mais importante será a resistência. Vejamos agora nesta imagem em que há uma tendência de queda e a formação de uma resistência, um topo e em seguida uma resistência potencializada por ter sido testada um número de vezes maior do que a anterior. Esta resistência passa a ser mais importante por estar potencializada e por ter sido gerada mais recentemente. Como se tirar proveito da resistência? Para abrir posições precisas é possível usar a resistência de duas maneiras. Investindo em queda quando a resistência estiver indicando potência. Segunda, investir em alta quando houver o rompimento da resistência. Vejamos agora nesta imagem questões envolvendo resistência. Temos resistência indicando entrada para venda, como vemos a seta indicando, e aqui temos entrada para compra no momento em que a resistência está sendo rompida. Veja mais uma vez aqui, o momento em que a resistência é rompida, indicando, portanto, posição para compra.
Entendendo o conceito de mudança de polaridade de suporte e resistência. A mudança de polaridade é quando aquilo que era suporte anteriormente vira resistência ou aquilo que era resistência anteriormente vira suporte. Detectar a conversão de polaridade pode lhe garantir entradas perfeitas para os seus trades. Traders profissionais operam muito aplicando o conceito de mudança de polaridade. Vejamos na imagem a conversão de polaridade. Temos a formação de um suporte, temos o rompimento de um suporte e o retorno do preço, transformando aquilo que era suporte agora resistência. O preço testa a resistência, cai, e no momento em que o preço sobe novamente e rompe agora a resistência que até então era suporte, temos a entrada perfeita para a compra neste ponto. Vejamos um outro caso. Resistência anterior sendo testada, o preço rompe a resistência, ganharíamos neste rompimento, e o preço agora volta a cair, testa aquilo que era resistência, que agora é suporte, sobe novamente, e no momento em que esse preço volta a cair e vaza a antiga resistência, que agora é suporte, temos então uma entrada perfeita para venda.